Então, conta até 5 rapidão que eu vou iniciar a transmissão. Pronto. Certo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós damos início ao nosso terceiro ciclo de diálogos da diversidade humana na saúde, com o tema Direitos Humanos, Justiça e Acesso à Saúde. Hoje, nossa palestra vai ser sobre acessibilidade de pessoas com deficiência física no sistema de saúde. Nossa ministrante vai ser a professora Hilva, que é graduada em Medicina pela UFPB, tem residência em Pediatria e Clínica Médica, é mestre em Desenvolvimento Humano e doutora em Farmacologia. Atualmente, ela é professora no Departamento de Medicina Interna, do Centro de Ciências Médicas, e é professora da disciplina de Diversidade Ética e Cultural no curso de Medicina. A gente pede que vocês mandem as perguntas pelo chat do YouTube e agora a professora vai começar. Bom dia, professora. Bom dia a todos e todas. É um prazer voltar aqui às nossas sessões, né, de encontros, nesse nosso terceiro e último ciclo de encontros sobre diálogos, né, da diversidade humana na saúde. E hoje a nossa temática, para começar essa terceira fase dos nossos encontros, sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência física no sistema de saúde. Então, ser diferente em um mundo que parece ser feito para que todos sejam iguais, né, para que todos sejam, entre aspas, né, enquadrados na categoria de normais e plenamente capazes de acordo, né, com um padrão, é muito difícil, né, envolve a superação de muitas barreiras, isso de uma forma geral, mas que também é uma realidade no acesso aos serviços de saúde para pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência passam por um processo de classificação, de hierarquização, né? E esse processo que é generalizado e também acontece no contexto da saúde, esse processo faz com que elas sejam vistas, elas sejam tidas, né, como cidadãos de segunda classe, são desvalorizados, são invisibilizados, são tidos como pessoas não normais, né? E isso carrega, né, isso conduz a um quadro de discriminação, preconceito inicialmente, discriminação consequentemente, de estigma, de segregação e de inacessibilidade, né? Então, por conta dessas classificações também, e do modelo que foi hegemônico durante muito tempo, e ainda existe, que é o modelo biomédico, que é a forma, né, digamos, a matriz de interpretação em relação às pessoas com deficiência, de uma forma geral e no sistema de saúde. Então, essas pessoas, elas também são responsabilizadas, culpabilizadas por suas limitações, né? Então, elas também são privadas, né, dos direitos, né, do usufruto aos seus direitos humanos fundamentais. E um deles é a saúde. Nesse contexto da saúde, nós sabemos que há uma disparidade muito grande, não é, no acesso e na qualidade dos serviços de saúde para pessoas com deficiência. Então,
a leitura social que é feita, não é, das diferenças, resulta nessas atitudes, não é, atitudes preconceituosas, nos estereótipos, né, na estigmatização, que acaba delegando, não é, a pessoa, não é, toda a carga, não é, de superar essas barreiras, quando, na verdade, o ambiente, não é, a sociedade é que precisa se adequar a elas. Então, eu queria só falar rapidamente ainda, a título de introdução, não é, que apesar não é, dessa leitura social estigmatizadora, não é, preconceituosa e discriminatória, e que conduz a problemas importantes na acessibilidade, no acesso das pessoas com deficiência no sistema de saúde, a deficiência é parte da diversidade humana, embora ainda não seja vista dessa forma, mas a diversidade é parte da nossa existência, né? Quer dizer, é um elemento que poderíamos dizer que é inevitável, né, da experiência humana. Então, quase todos nós, quase todo mundo, provavelmente vai experimentar, não é, alguma forma de limitação, alguma forma de deficiência, né, leve ou moderada, não é, e alguns podem, no decorrer da vida também, com a evolução natural, na história natural, né, da existência, na idade madura, né, na nossa senectude, nós também podemos nos deparar, né, com a deficiência. Então, temporária ou permanentemente, né, em algum momento da vida, a maioria das pessoas vai precisar encarar também limitações, né. Então, no Brasil, também é uma realidade a questão do envelhecimento, né? Então, o próprio envelhecimento, né, envolve, né, uma série de perdas funcionais, né? Então, por isso que eu disse que a diversidade é também parte da diversidade humana. A deficiência é parte da diversidade humana. Então, o grupo minorizado das pessoas com deficiência é um grupo que é considerado, assim, o mais heterogêneo dentro dos grupos identitários, né, das minorias, porque as pessoas com deficiência, elas têm vários tipos de deficiência. Aqui estamos enfocando principalmente a deficiência física ou motora, mas o grupo como um todo consiste em pessoas que têm deficiências auditivas, ou seja, deficiência sensorial, auditiva ou visual, a deficiência intelectual, ou então tem uma mobilidade reduzida, né? Às vezes também a própria obesidade, a obesidade mórbida, né, que é uma epidemia nos nossos tempos, também leva a limitações funcionais importantes. Então, é um grupo muito heterogêneo, e não só em relação aos tipos de deficiências, mas também porque a deficiência, ela pode ser uma deficiência congênita ou adquirida, pode ser uma deficiência em vários graus, né, de severidade, pode ser uma deficiência que afete mais a morfologia, a forma, né, do corpo, né, pode ser uma deficiência que tenha principalmente limitações funcionais, né, pode ser uma limitação visível, né, que é bem aparente, ou uma limitação que não é assim tão aparente. Pode ser uma limitação estática, que não progride, pode ser uma limitação progressiva,
né? E, então, para que vocês vejam, né, a heterogeneidade que existe, né, nesse grupo de pessoas com deficiência. Então, vamos definir o que é deficiência. Essa deficiência que está colocada aqui é a deficiência da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas. Essa convenção, ela foi criada, não é? Aliás, ela foi criada ao longo de vários anos, mas ela foi publicada e passou a valer entre 2006 e 2007, que é a CDPD. Né? Então, essa é a definição da CDPD, que é a de pessoas com deficiência, são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, né, os impedimentos, né, e as pessoas com esses impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem obstruir, né, podem ter como resultado a obstrução de sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esta definição está também de acordo com o critério atual, né, de classificação internacional das deficiências, que é a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que tem um acrônimo de CIF, né, em inglês, da Organização Mundial da Saúde. Então, com esse critério, as pessoas com deficiência, elas passaram a não ser enquadradas em uma, digamos, em uma nosologia, não é? Em um estereótipo de diagnóstico médico, mas elas passaram também a ter considerados o dano que elas sofreram, não é, o déficit estrutural ou o déficit funcional que elas têm, e a interação desse déficit no contexto da sociedade, no contexto do ambiente. Então, deficiência não é só o diagnóstico médico, é também essa interação da pessoa com deficiência com o seu ambiente. Então, a gente pode concluir que a deficiência, ela pode ser relativa a quê? Relativo ao ambiente. Então, o ambiente de todas as instituições precisa se adaptar às pessoas com deficiência, porque só assim elas vão poder participar. Essa palavra é essencial nesse conceito, né, da CIF e da CDPD, em relação à deficiência, a participação ativa das pessoas com deficiência na sociedade e a atividade que elas podem exercer plenamente, uma vez que o ambiente, o contexto social provê, né, digamos, a tecnologia assistiva, né, prover os meios para que essa pessoa possa participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o conceito atual de deficiência, que não é mais o conceito que era vigente até a década de 80, né, descrevia assim de uma forma linear as condições decorrentes da doença, né? Então, doença levando à deficiência, levando à incapacidade, levando à desvantagem. Este era o outro modelo, não é? Que foi substituído pelo critério da CIF, na Organização Mundial da Saúde. Esse modelo era biomédico, era um modelo médico, né? E não previa aspectos relacionados
a observação, não é, do modelo social. Né? Então, as pessoas com deficiência, com o modelo médico, elas eram excluídas, elas eram segregadas. Né? Então, com o modelo social, né, que acabou levando, né, a CDPD e levando a modificação dos critérios, né, no âmbito da Organização Mundial da Saúde, né, vem mudando, não é, desde a década de 90, principalmente, vem mudando, não é, a forma de tratar, a forma de ver e, principalmente, a vida, não é, e os direitos, né, humanos fundamentais das pessoas com deficiência. Aqui está a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, né? Então, aqui era o modelo biomédico, ou modelo médico, em que uma determinada condição de saúde levava à incapacidade como uma consequência de doenças. Né? Então, era um modelo muito reducionista, e o modelo biopsicossocial, ou modelo social, né, considera que a pessoa com deficiência, ela tem comprometimento de suas funções corporais, ou seja, da funcionalidade, que é um aspecto essencial hoje, né, na diversidade funcional. É a questão dos danos corporais que essa pessoa sofreu, né, ou de forma congênita, ou adquirida. E esses aspectos aqui que são fundamentais, que passaram a fazer parte, né, da matriz de interpretação da pessoa com deficiência. As atividades, né, então, as atividades precisam ser incluídas na avaliação, na saúde das pessoas com deficiência. Quais são as atividades que as pessoas podem, né, realizar, e as que elas podem realizar uma vez que o meio, o ambiente, né, o seu contexto se adapta, se modifica para que ela possa ter atendida os seus direitos, né? Então, não é só ver a questão da igualdade, mas sim da equidade, né? E o que eu falei antes sobre a participação. Então, é preciso ver que essa pessoa não é um diagnóstico em relação ao dano que ela sofreu. Essa pessoa não é apenas também as atividades da vida diária, as atividades instrumentais que ela pode realizar. Ela é também um participante da sociedade em todas as suas dimensões. Então, a participação que ela tem, né, na sociedade, que é essencial. Então, a condição de saúde aqui, ela permeia todas essas questões aqui. E todas esses, digamos, elementos, eles estão também influenciados pelos fatores ambientais e fatores pessoais, né? Muitas vezes a condição de saúde, ela é incluída também aqui nos fatores pessoais, mas os fatores pessoais se referem à vida, né? Toda a vida da pessoa, toda a sua biografia, não é? E que também tem um peso, digamos assim, importante na avaliação funcional dessa paciente, dessa pessoa, né? E todos os fatores ambientais. Então, como é esse ambiente da pessoa, tanto na escola, quanto na sua vida social de uma forma geral, no sistema de saúde. Esses fatores ambientais têm barreiras estruturais, tem barreiras atitudinais, tem barreiras de comunicação, né? Então, esses fatores ambientais aqui no modelo biopsicossocial são fundamentais, né, para a avaliação da pessoa com deficiência. E, atualmente,
se busca colocar participação aqui no centro da pirâmide, né, dessa pirâmide que contém os elementos da CIF, né? Então, a participação dessa pessoa, a participação social, a sua participação no contexto educacional, no contexto laboral, corporativo, no seu trabalho, no mundo do trabalho, né? No contexto do seu direito à saúde, o seu acesso à saúde, né? Então, aqui a tendência é cada vez maior em colocar a participação no centro, né, desses elementos, né, da CIF, da avaliação da CIF, né? Então, participação cada vez mais está sendo mais enfatizada na atenção à pessoa com deficiência. Bem, antes de falar em inclusão, não é? Porque a gente falando em acessibilidade ao serviço de saúde, a gente não está falando apenas em integração, né? Porque muitas vezes confundimos integração com inclusão, né? Então, não é apenas integração que as pessoas com deficiência precisam, as pessoas precisam de inclusão. E para começar, né, a gente precisa entender que a linguagem tem muito peso na inclusão, né? Então, a terminologia que é mais adequada para a inclusão, qual é essa terminologia, né? Então, vejam aqui que houve toda uma evolução histórica, né, nos termos para que conseguíssemos mais inclusão das pessoas com deficiência. Na década de 30, né, do século passado, as pessoas eram denominadas desvalidas. Já depois, ainda na década de 30, também na década de 40, elas passaram a ser chamadas de excepcionais, né, e que perdurou durante muito tempo, principalmente em relação à infância. Na década de 70, já no final da década de 70, passou a se chamar a pessoa com deficiência de deficiente, né? O que acabava tendo uma carga, não é? Digamos assim, muito negativa, né? Porque considerava a deficiência antes da pessoa, não é? Quer dizer, a deficiência precedia a pessoa. E em 1988, né, com a Constituição Cidadã, né, que influenciou, né, todos os aspectos da nossa vida, a partir de 1988, a pessoa com deficiência, ela passou a ser chamada portadora de deficiência, né, mas aí é preciso entender que portador de deficiência é um termo que não faz sentido, porque a pessoa não porta a deficiência, né? Assim como dizemos geralmente, portador da doença tal, né? A pessoa não porta a doença. Não, então, isso é uma expressão, né, que é também inapropriada. E em 2009, aqui no Brasil, né, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei da inclusão das pessoas com deficiência, passou a se adotar essa terminologia, pessoa com deficiência, abreviado como PCD. Então, hoje se usa esse termo para se referir às pessoas com deficiência. E no futuro, talvez muito próximo, né, essa terminologia vai mudar. Por quê? Porque tudo é muito dinâmico, não é? Em termos de conhecimento, em termos de avanços, em termos de ativismo dos próprios grupos minorizados, não é? Com deficiência. Então, houve essa evolução, que já referi, mas já está se prevendo uma evolução, não é, que avance mais em termos de terminologia. Então, ao invés de pessoas com deficiência, que ainda carrega, não é, digamos assim, um elemento de estigma,
também na própria forma de se referir às pessoas desse grupo. Então, a tendência é que elas passem a ser chamadas pessoas diversas funcionalmente, ou pessoas com diversidade funcional. Então, termos totalmente inadequados são esses: pessoas excepcionais, né, não se usa; pessoas deficientes ou deficientes também é um termo obsoleto; pessoas portadoras de deficiência também não devem ser usados; e também outra expressão que foi usada durante muito tempo, inclusive em normativas, em documentos, que foi pessoa com necessidades especiais. Também é um termo que hoje é inadequado e que não deve ser empregado em referência às pessoas com deficiência, né? São termos que devem ser evitados, isso em favor da inclusão também, porque, como nós sabemos, a linguagem, né, tem muita força, né? E nós temos também um aspecto muito importante que precisamos mencionar, que é o aspecto desses padrões relacionados à pessoa com deficiência no contexto social. Então, o que é que nós pretendemos? Nós, como profissionais da saúde, futuros profissionais da saúde, e pessoas também que trabalham, né, com pessoas, né, que o objetivo é a inclusão, né? Então, a inclusão como um objetivo, né, de todos nós que trabalhamos com pessoas. Então, há vários padrões que ocorreram ao longo do tempo, de forma mais ou menos, né, intensa, mas que também são padrões que ainda são vigentes, né, mas estamos cada vez mais avançando no sentido do padrão da inclusão. Então, aqui, essa ilustração mostra, de uma forma, não é, visual, que a gente pode entender de uma forma mais digamos, mais imediata, não é? Que é digamos assim, o contexto, não é, em relação à pessoa, o ambiente e a sociedade em relação à pessoa. Então, nós temos aqui o modelo da exclusão, né? Porque nesse modelo de exclusão que foi hegemônico durante grande parte, né, do nosso percurso histórico, havia muitas barreiras, né? Havia muitos impedimentos da participação, né, efetiva, da participação plena da pessoa com deficiência. Então, as pessoas eram totalmente excluídas, né? E, historicamente, a gente pode lembrar, né, de quando tanto as pessoas com deficiência física como com deficiência intelectual e com sofrimento psíquico, né, pessoas com enfermidade mental também, eram totalmente excluídos, né? Em História da Medicina, a gente estuda, em relação à história da psiquiatria, o fato histórico de que as pessoas com doença mental eram expulsas da cidade, né? Então, existe até uma obra de arte muito conhecida, né, de Hieronymus Bosch, que é o navio, não é, dos loucos, ou a nave dos loucos, né? E também isso também acontecia em relação às pessoas com deficiência. Elas ficavam totalmente excluídas, ou então escondidas, né, pela própria família, mas elas estavam excluídas totalmente da sociedade, né? Então, esse outro modelo é o modelo da segregação, não é, que também no qual está inserido essa questão que eu acabei de mencionar, né, das pessoas que elas são separadas, né, como, por exemplo, em relação à doença mental, as pessoas que eram segregadas em manicômios, né,
e que perdurou durante muito tempo, né, da nossa história, a segregação das pessoas, né, e também a segregação em relação às pessoas com deficiência. Então, exclusão e segregação foram, não é, predominantes durante a maior parte da nossa história social e da nossa história, considerando também o contexto da saúde. Depois, com a CIF, né, em 2002, né, e depois com vários avanços, com a CDPD, né, em 2006, 2007, né, que é a Convenção Internacional pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, da ONU, e que todos os avanços que foram alcançados, né, até aqui, né, nesse percurso houve também o modelo da integração, né. Esse modelo da integração não é o mesmo que inclusão, como eu já tinha falado antes. As pessoas são incluídas, mas elas são como que responsabilizadas para alcançar esse acesso. Se elas não alcançarem, elas não são incluídas, né? Porque o ambiente não proporciona a acessibilidade que elas precisam. Então, essas pessoas elas foram integradas. Então, com a CIF, essas pessoas estão sendo integradas, né? Integradas em todas as áreas, né, da vida, não é? No trabalho, no seu direito à saúde, na sua vida social, na área educacional, mas integração não é o mesmo de inclusão. Porque as pessoas são incluídas quando o meio proporciona, né, as tecnologias assistivas necessárias e o meio elimina as barreiras ao acesso dessas pessoas. Então, no serviço de saúde é preciso que desde o transporte das pessoas de sua casa até o serviço de saúde, o acolhimento, a recepção dessas pessoas no serviço de saúde, seja na atenção primária, seja nos hospitais, né, na atenção secundária, na atenção terciária, nos serviços de reabilitação, o acolhimento a essas pessoas precisa ser o acolhimento de qualidade, né? Já na recepção é preciso haver essa inclusão. E o atendimento pelo profissional da saúde, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, pelo psicólogo, pelo assistente social, pelo médico, pelo enfermeiro, por todos os profissionais, né, pelos biomédicos, do nosso sistema de saúde, é preciso que essas pessoas, que esses profissionais se conscientizem e se engajem, né, no movimento de inclusão dos usuários da saúde com deficiência, né? Então, a inclusão envolve essa, mais do que a integração, né? A inclusão, ela envolve a superação, né, de todas essas barreiras à acessibilidade. E aí, voltando à CIF, né, envolve a participação plena e completa das pessoas na vida social. Bem, eu coloquei algumas questões que elas parecem puramente retóricas, mas a gente sempre coloca, né, quando a gente vai discutir, né, questões, assim, disparadoras, né? Então, eu coloco essas questões, aqui ficou um pouco denso, mas eu vou ler rapidamente. Como, por exemplo, os profissionais de saúde, geralmente, na maioria das vezes, estão cientes da alta prevalência de incapacidade, de deficiência em suas comunidades e nos usuários do serviço de saúde onde eles trabalham, onde nós trabalhamos. Eles estão cientes, quando eu digo cientes, eles estão conscientes, conscientizados
dos direitos das pessoas com deficiência, eles conhecem a CDPD, eles conhecem a CIF, eles conhecem o Estatuto, não é, das pessoas com deficiência, o Estatuto brasileiro. Eles estão conscientes, não é melhor usar a palavra conscientes, da importância que tem a inclusão social para essas pessoas. Eles estão conscientes, não é, da importância e do seu papel na remoção de barreiras físicas, atitudinais, de comunicação, políticas, né? A gente está imerso em um mundo político, nós somos seres políticos, né, no contexto social para essas pessoas, e nós estamos cientes de que a remoção de barreiras vai reduzir o impacto que tem uma deficiência. Nós estamos conscientizados das implicações, né, que tem as falsas crenças e os mitos, né, que podem estar associados e que estão associados à deficiência, né? Então, nós profissionais de saúde e futuros profissionais de saúde, nós temos que ter em mente e temos que estar conscientes e, mais do que isso, engajados, né, nessas questões, né? E também, será que os gestores do sistema de saúde estão cientes, né, dos grupos e organizações de ajuda que são projetados para habilitar, capacitar, né, incluir pessoas com deficiência, né? E os que são as pessoas responsáveis pelas políticas de saúde também estão cientes, né? Então, essas questões são questões que são puramente retóricas para serem colocadas aqui, não é? Que todos nós estamos estudando a questão da acessibilidade à saúde das pessoas com deficiência, mas são questões disparadoras. Então, eu gostaria de lembrar a deficiência como problema de saúde pública, né? Então, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com alguma forma de deficiência no mundo, né? E cerca de 80% dessas pessoas vivem em países de baixa renda, ou seja, será que essas pessoas terão a inclusão de que necessitam? Né? Porque é preciso que haja um meio sem barreiras para que essa pessoa tenha plena participação social, né? Então, e isso corresponde a cerca de 15% da população mundial, a maioria, né, é de pessoas com deficiência física, e esses 15% se referem a dificuldades significativas, né, dificuldades importantes de funcionalidade, necessitando de serviços de saúde, e esse contingente são pessoas que têm transtornos importantes da funcionalidade e precisam de atenção à saúde, certo? Então, um número, assim, desproporcional dessas pessoas estão também na situação, né, de pobreza, né, de extrema pobreza, né, isso gerando um círculo vicioso, né, muito cruel, que é de pobreza, deficiência, pobreza, né. Então, é preciso também pensar na deficiência como um problema de saúde pública. Bem, a deficiência como diversidade funcional digamos assim, um novo paradigma que vem, né, que está já sendo erguido, né, para que essas pessoas com deficiência sejam realmente incluídas, né. E esse modelo da diversidade, ou seja, a deficiência como diversidade humana, busca promover a conscientização sobre o problema, e isso vai também ao encontro da necessidade de ajustes necessários para a prestação dos serviços em saúde a essa população,
né? E, portanto, a gente precisa ter esse entendimento, né, de que as necessidades dos usuários dos serviços de saúde, desses usuários com deficiência, é importante, né, para todos nós, né, profissionais de saúde, estudantes da área da saúde, futuros profissionais, porque as atividades de promoção e prevenção da saúde raramente estão voltadas às pessoas com deficiência. E muitas vezes eles são tão invisibilizados que nem nós, profissionais da saúde, percebemos isso, né? Então, é preciso integrar a educação, tanto a educação na graduação, quanto a educação continuada, a educação permanente, para todos os profissionais de saúde, para promover, né, esse mais do que conscientização, engajamento dos trabalhadores da saúde, para que nós possamos desempenhar o nosso papel, né, na inclusão das pessoas com deficiência. Aqui eu coloquei até o homem vitruviano, né, porque é histórico o modelo do homem padrão, né? Porque esse modelo do homem padrão influencia, e influenciou historicamente, não é, o interesse médico-científico e também social, né, nesse modelo, o modelo da normalidade, né. Então, aqui o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, ele representa aquele ideal clássico, né, do equilíbrio, da normalidade, da perfeição das proporções do corpo, né? Mas como as pessoas com deficiência podem se enquadrar nesse modelo que ainda é predominante, né? Imagine se as pessoas que não têm deficiência, elas não se enquadram nesse modelo do homem padrão, né? E as pessoas que têm deficiência, né, não vão ser segregados, vão ser excluídos, se a nossa visão for a visão sempre pensando no modelo do critério da normalidade, que é o que está presente no modelo biomédico da deficiência, né? Eu não sei se vocês leram o livro, ou conhecem o livro O Normal e o Patológico, né, de Canguien, de Georges Canguien, né? Então, ele coloca que, por exemplo, no contexto geral e no contexto da saúde, qualquer que seja a deficiência, ela é um fato biológico, né? Então, as limitações que decorrem desse fato biológico que são objeto da nossa intervenção. A pessoa que precisa ter sua funcionalidade recuperada, mas não apenas isso, elas precisam, né, ter como desfecho a participação plena na sociedade. Elas podem, digamos assim, alcançar a nova norma. A gente está falando muito em um novo normal, né? Então, a gente fazendo uma analogia, as pessoas com deficiência, elas precisam alcançar um patamar de normalidade com as suas deficiências. Para isso, precisa haver acessibilidade. Então, Canguien, digamos, destaca muito bem isso, e ele coloca a frase, né, que o ser é capaz de instituir, aliás, novas normas. Então, a norma não é do homem padrão. A norma pode ser instituída e as pessoas podem ser incluídas, né? Então, o filósofo Georges Canguien, nessa obra, coloca essa questão de uma forma, assim, muito, até emblemática, né, a sua obra, na questão da diversidade.
Então, vamos lembrar que quando a gente vê a pessoa com deficiência sob o prisma, né, do modelo médico, biomédico, a gente vai acabar, né, caindo no que se chama de capacitismo, né? No capacitismo ou ableísmo. O que é capacitismo? Capacitismo é a discriminação das pessoas com deficiência, e é um termo que foi cunhado, assim, com base numa construção social, né? Então, tende a subestimar as capacidades, as habilidades, as aptidões de pessoas pela existência de uma deficiência, né? Então, o capacitismo é essa discriminação, além de ser ilegal, né? Também do ponto de vista humano, do ponto de vista, né, do nosso profissionalismo, do ponto de vista da nossa alteridade, da nossa empatia, né? É também ilegal, né? Então, se a gente entende a deficiência a partir de uma ótica normalizadora, como diz Georges Canguilhem, então a gente vai sempre perceber as pessoas com deficiência como pessoas desviantes, como pessoas anormais, né? Então vem a reabilitação, que é um meio, né, no âmbito individual, de um esforço normalizador, né, que é o que a CIF, né, propõe, né, a reabilitação. Mas a história indica que as ações que têm acontecido no nível, assim, macrosocial, né, esse esforço normalizador ainda não é suficiente, né? Por quê? Porque o intuito da promoção da normalidade ainda está presente. A gente quer promover a normalidade, né? A normalidade padrão. E o que é desviante, então, seria anormal e seria excluído. Então, o capacitismo, né, inclui essas práticas e atitudes dominantes, né? Ainda hoje, no nosso mundo, né, de uma chamada pós-modernidade, né, o capacitismo desvaloriza e limita e impede o acesso das pessoas com deficiência, né? Então, da mesma forma que existe o racismo, o sexismo, o heterossexismo, o ageísmo, né? O Matias vai falar de ageísmo, né? Com intersecção com na comunidade LGBTQIA+, e todo o rol, né, de discriminação, estigma e exclusão, também o capacitismo ou ableísmo está aqui como uma grande barreira também à acessibilidade, ou seja, o nosso preconceito, a nossa discriminação em relação às pessoas com deficiência. Então, é um problema estrutural nos serviços de saúde, o ableísmo, né? E a gente, como eu falei antes, a comunicação inclusiva é anticapacitista, por isso que a gente precisa começar da comunicação, né? Então, a gente vê até no cotidiano, né, no dia a dia. Eu lembro agora de um dos nossos encontros anteriores, em que Marcilânia, né, vocês lembram, não é, a pedagoga da etnia Calum, lá de Souza, que veio nos brindar, né, com todo o seu conhecimento e vivência, ela falou daquelas microagressões, né, que os ciganos sofriam. Então, aqui, por exemplo, no cotidiano, quem não viu já expressões como, por exemplo, você é tão bonita, nem parece que é deficiente, né? Ou então, o que é mais comum ainda, principalmente na mídia também, né? Na mídia, quando se diz você, em relação à pessoa com deficiência, você é um exemplo de superação, né? Então, não é raro ainda na imprensa, na mídia, né, as pessoas com deficiência serem retratadas como heroínas, como heróis, né, como guerreiros, porque até realizam tarefas
que são tarefas, né, às vezes cotidianas, às vezes são tarefas do seu trabalho que ela é plenamente capaz de fazer, né? Então, também quando as pessoas com deficiência, elas são destacadas ou citadas apenas no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, né? Então, quando isso acontece, nós estamos sendo capacitistas e ableístas, certo? Bem, aqui eu queria recomendar, se vocês ainda não leram, esse livro da professora e antropóloga Débora Diniz, O que é Deficiência, certo? Então, ela escreve, não é que ela escreve, assim, aspectos muito importantes sobre essa questão do normal, não é, e das pessoas com deficiência serem consideradas desviantes, né? Então, ela coloca que a deficiência não é uma variação do normal da espécie humana, porque a normalidade é um julgamento estético, portanto, é uma construção social, é um valor moral, né? Então, aqui é preciso levar em conta a diversidade funcional, a deficiência como uma diversidade funcional. Então, quem ainda não leu, eu recomendo esse trabalho da professora Débora Diniz, que é uma importante ativista, né, pelos movimentos, né, de inclusão na sociedade das pessoas, né, de grupos minorizados. Bem, gente, aqui, quando eu falei em diversidade funcional, eu vou falar rapidamente, que eu já me alonguei demais, a origem do termo diversidade funcional. Então, essa origem do termo, né, se originou em 2005, né, que seria uma nova abordagem para a deficiência, com base nos direitos humanos, na dignidade humana, na bioética, na teoria sociológica. Então, quem cunhou esse termo de diversidade funcional, propondo para que substituísse o termo deficiência, foram os ativistas espanhóis Manuel Lobato e Javier Romaná, em 2005, no Foro de Vida Independiente, na Espanha, né? Então, foi um importante marco, né? Inclusive, Javier Romaná, que ele cunhou também um termo de divertar, né? Que aí inclui também diversidade com dignidade e liberdade, né? Ainda não existe em português, né? Ainda não encontrei, mas em espanhol existe divertar. E esse termo diversidade funcional ainda está muito restrito, não é? Regionalmente, não é? Ainda nem está muito expandido na Europa, mas acredito que vai ser o nosso futuro, né? Lembrar também que existe todo um referencial teórico, né? A deficiência é um tema extremamente delicado, né? Como é delicado também cada uma das questões identitárias, né, das minorias, né? Mas deficiência passou a ser um conceito político, né? Uma expressão da desvantagem social sofrida pelos pacientes com deficiência, né? Então, cada vez mais a luta por reconhecimento social desse grupo, né, que são ignorados, são subrepresentados, são invisibilizados na nossa sociedade ainda, né, em pleno século XXI. Então, a nova abordagem de diversidade funcional, eu não vou me deter muito, mas ela é baseada, né, esse conceito é baseado na teoria sociológica crítica, né, principalmente dos filósofos, né, e pensadores Pierre Bourdieu e Michel Foucault, né? Então, aqui eu recomendo esse artigo que está aqui na base do slide, não é? Que aí esse artigo ele detalha, ele sedimenta muito essa abordagem da diversidade baseada na teoria sociológica, né? Porque aqui iríamos levar muito tempo e a maioria de vocês conhece, né, esses autores, né, da filosofia que tem tanta influência, né, na interface da saúde, não é, com as questões sociais. Aqui, só para a gente relembrar que houve a abordagem da exclusão, né, historicamente, que tem uma fundamentação religiosa.
a abordagem da reabilitação, que teve uma fundamentação científica, e a abordagem social, que é essa que nós estamos ainda, assim, digamos, no limiar, né, começando a desenvolver, né, que é da inclusão e da participação das pessoas com deficiência. Aqui é a representação negativa das pessoas com deficiência, né? As pessoas que são, muitas vezes, reconhecidas até pelas crianças que absorvem os nossos preconceitos, né? E que consideram que, digamos, é algo, né? Alguém com necessidades realmente especiais, uma pessoa que encontra na rua cadeirante, né? Ou então uma pessoa, por exemplo, que está no processo, por exemplo, de mudança do seu nome social, uma pessoa que tem necessidade, que é uma pessoa com deficiência, mas também é uma pessoa transgênero. E aí ela pensa, né, em como ela vai superar tanto as barreiras atitudinais, como a medicalização, como a discriminação institucional e estrutural, né, passa por tudo isso, né, para conseguir a sua identidade de gênero, e também isso remete ao que nós já falamos aqui nos nossos encontros sobre a interseccionalidade. E também a questão muito importante do que nós, profissionais de saúde, temos que entender e praticar, que é o quê? A gente precisa saber o que as pessoas com deficiência precisam, o que é que elas querem. Então, precisamos perguntar a elas, precisamos saber delas o que é que elas precisam, né? Então, isso é uma questão também muito importante. E a acessibilidade no sistema de saúde, né? Nós temos essa questão, né, da diversidade em relação à equidade. Então, eu vou me apressar aqui, porque já estou extrapolando o tempo, né? Então, a pessoa com diversidade funcional, ela não precisa de igualdade, né? Porque ainda assim ela pode ser excluída, segregada, ou pode até ser que seja até integrada, mas ela não vai ser incluída. Ela precisa de equidade na saúde, né? Então, a equidade na saúde no sentido de que elas precisam, como desiguais, elas precisam também ser atendidas, né, com atendimento às suas necessidades de superação, né? Ela precisa ser atendida com as suas características para que ela possa conseguir uma cobertura universal, para que ela possa conseguir um acesso, né? Um acesso que é o seu direito nos serviços de saúde e não haja tanta iniquidade. Aqui, esse aqui é do nosso projeto de extensão, né, do ano passado, né? Nós fizemos uma visita ao hospital e uma das nossas extensionistas, que é colega de vocês, nós não queríamos incluir, né, um usuário com deficiência do nosso hospital universitário, por causa das condições sanitárias. Então, a nossa extensionista, ela cordialmente, ela simulou uma pessoa cadeirante, né, e a gente viu que no nosso hospital, que deveria ser um hospital modelo, um hospital escola, nós encontramos guichês, né, de funcionários com altura inapropriada, os corredores lá da parte ambulatorial sem corrimão nas paredes, bebedouro não rebaixados para pessoas com deficiência e vários outros bloqueios ao acesso das pessoas com deficiência, inclusive acessos, né, de comunicação, acessos, né, de sinalização, acessos até no estacionamento. Eu não coloquei aqui as fotos, mas também tiramos fotos do estacionamento, a calçada que não atende à norma regulamentadora
para o acesso das pessoas, rampas insuficientes, e assim como nós precisamos mais do que rampas, né, também havia barreiras à própria comunicação, né? Aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Aqui nós temos o direito, né? Que é um dos capítulos, que é o direito ao acesso à saúde, né? Aqui eu não grifei, mas aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? De 2009, aqui no Brasil, tem vários, né? Tem um capítulo, o capítulo 3, que é do direito à saúde, que eu não vou aqui digamos, detalhar, né, pelo tempo que está avançado. E vou falar de alguns aspectos. Antes disso, antes de falar do ativismo, e como o ativismo foi importante para o acesso das pessoas com deficiência na nossa sociedade, eu queria só lembrar que o acesso à saúde não é só o acesso físico, certo? É o acesso à qualidade. Então, as pessoas com deficiência tem uma qualidade de atendimento à saúde pior do que as pessoas. Já existem muitos estudos, também não haverá tempo para detalhar, que mostram que a qualidade do atendimento, tanto em termos de prevenção, promoção, diagnóstico, terapêutica, reabilitação, não são os mesmos para pessoas que não têm deficiência. A acessibilidade geográfica também, de transporte, né? A acessibilidade no próprio acolhimento, acessibilidade ao serviço em termos de estrutura, né? Acessibilidade comunicacional, partindo da recepção até o ambulatório, onde o profissional da saúde vai atender a pessoa. São por exemplo, barreiras como, por exemplo, o aparelho de mamografia, que não se adequa a uma mulher com deficiência, né? Por exemplo, o profissional da saúde que não solicita determinados exames preventivos, né, de promoção da saúde para pessoas com deficiência, por ableísmo também, né, ou porque muitas vezes não há uma estrutura adequada no equipamento do serviço de saúde para que isso seja atendido. Então, a gente só lembrar da representação midiática, que a nossa atividade anticapacitista, ela começa aqui, porque as crianças, elas começam a ver, por exemplo, o vilão no seu desenho animado que tem uma deficiência, né? Então, até o simpático Mr. Magoo, que não é um vilão, mas é ridicularizado, não é? O Coringa, que é o protagonista, né, de vários filmes, né? Como vilão, não é? E como uma pessoa com uma doença mental, não é? Aqui eu não lembro aqui dessa personagem, né? Que ela também tem deficiência física também como vilã. Então, as crianças, elas começam a internalizar esses preconceitos a partir da própria mídia, né? Mas há toda uma mobilização de grupos organizados, né, para romper com essa percepção, tanto de preconceito social como de medicalização da diferença funcional, né? Então, há vários movimentos, já houve muitas manifestações, e as pessoas com deficiências estão se organizando, né, politicamente, né, para sair da invisibilidade, né? Aqui um dos movimentos o PIAS, né, que foi criado, um dos líderes fundadores foi Paul Hunt, né, e que afirmava que a normalidade não é um argumento para a segregação das pessoas com deficiências graves, né? E essa frase de Stephen Hawking, né, que eu gosto muito dessa citação, né, que ele dizia que ainda que não pudesse se mover e ter que falar por meio, né, daquele sintetizador de voz, né, na mente dele, ele era livre, né, era uma pessoa que participava plenamente, né, nós o perdemos recentemente,
um professor lucasiano, né, o cosmólogo, né, eu acho que um dos mais importantes cosmólogos, né, da nossa história, e teve uma participação plena, né. Aqui são outros grupos de autorrepresentação, aqui começou nos Estados Unidos, mas também no Brasil nós temos já movimentos, né, de participação, de vida ativa também. Esses são movimentos. Aqui eu queria lembrar o nome do ativista Eddie Roberts, né, que foi um dos fundadores do The Rolling Squads, né, nos Estados Unidos, que foi um ativista, um lutador, e teve uma contribuição tão importante, né, para a sociedade e para a inclusão, que na Califórnia ele tem um dia, né, que é o dia de Ed Roberts, o Ed Roberts Day, né, que é o dia 23 de janeiro. Aqui muitos atos, né, por exemplo, aqui nessa manifestação, que foi nos Estados Unidos, né, então, essa manifestante, ela disse, modifique o sistema, não modifique a mim, né, e aqui outros manifestantes, né, em relação à questão da acessibilidade urbanística. E assim, a gente tem que pensar sempre em instituições de pessoas com deficiência, e não instituições para pessoas com deficiência, né, para que elas tenham identidade, né, protagonismo, capacidade de expressão, autonomia, e é possível, né, ter autonomia, independência e participação, certo? E aqui aqui são importantes marcos, né, emblemáticos, né, do empoderamento de pessoas com deficiência, e que acabaram levando à criação dessa frase, nada sobre nós sem nós, né, e que passou a ser o emblema do movimento das pessoas com deficiência. Então, aqui estão, né, vários marcos importantes e de ativistas, né, e que levaram esse lema do nada sobre nós sem nós, né? Então, nada que seja política, projeto, né, atenção, instituição, nada deveria ser decidido, né, por nenhum político, por nenhum gestor, por ninguém, sem que houvesse a plena e direta participação dos membros do grupo atingido pela política, pelo projeto, pelo programa, por o que seja, né? E aí vem o conceito de participação plena das pessoas com deficiência. Então, esse emblema aqui é muito importante, nada sobre nós sem nós. E aqui uma frase de Boaventura, né, que é um pedagogo e ativista, né, Boaventura Santos, né, português, que ele diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças, e de uma diferença que não produza, não alimente, não reproduza as desigualdades. Então, a questão da equidade, e é uma frase que é também um emblema contra a iniquidade e a desigualdade, a disparidade nos serviços de saúde em relação às pessoas com deficiência. Eu imprimi e tenho esse cartaz lá na minha sala, no ambiente de professor lá do CCM. Eu acho que devia ter em todo serviço de saúde, em todo serviço educacional. E só para finalizar, agora é para finalizar mesmo, né, eu resumi ao máximo, porque é um tema, assim, denso, é um tema instigante, e é um tema também muito abrangente, e está ficando cada vez mais abrangente. O meu projeto de extensão tem esse escopo, está nesse escopo, né, da pessoa com deficiência. E é assim, lembrar que nem toda deficiência é visível, tá certo? Então, aqui nós finalizamos, eu posso aqui interromper finalmente o compartilhamento. Espere um pouco.
finalizar a apresentação, e aqui eu finalizo, aqui eu estou finalizando, pronto, consegui finalmente, Andressa. Por exemplo, nós mais antigos, nós durante essa pandemia e com os nossos semestres, né, remotos, nós, professores mais antigos, nós tivemos muitas barreiras, né, ao acesso, né, para as aulas. Eu ainda estou enfrentando, depois de mais de um ano, eu ainda estou enfrentando barreiras, né, mas aos poucos eu estou me tornando apta, né, para usar essa tecnologia. Então, as limitações, a deficiência funcional, a diversidade funcional faz parte de todos nós, em algum momento da nossa vida. Certo, Andressa? E assim eu finalizo, e obrigada pela atenção de todas e de todos. Professora, mas está muito bem com as tecnologias. A gente eu quero participar, e se eu quero participar, né, eu preciso ter um ambiente, né, que seja acessível. Com certeza. Professora, a palestra foi muito importante, assim, muito relevante. Ninguém enviou dúvida aqui no chat do YouTube até então, mas se vocês ainda quiserem enviar, ainda dá tempo, certo? Professora, o microfone está desligado. Vê, né, que nós temos limitações, em alguns momentos a gente tem limitações que, embora sejam temporárias, fazem com que a gente se sinta fora, né, por fora, né, da participação plena, né. Então, eu estava dizendo que enquanto não aparecem perguntas, que eu gostaria que vocês fizessem perguntas, porque eu resumi ao máximo a nossa apresentação, assim mesmo ficou extensa, né, e não falei de detalhes sobre a acessibilidade aos serviços de saúde, porque eu queria que vocês colocassem, né, a partir das suas vivências, e a gente tem que ter uma discussão, não é apenas o monólogo, mas é uma reunião dialógica, em que vocês também participem. Então, em relação à própria acessibilidade nos serviços de saúde, eu espero que vocês coloquem questões, porque ao colocar questões, a gente tem a participação de vocês, né, e a gente pode sedimentar melhor o que eu falei de uma maneira apenas bastante, digamos, superficial, né, de uma forma que é abrangente, né, mas que a abrangência acaba também sendo um pouco, né, superficial. Então, a gente poderia se aprofundar em algum dos tópicos de acessibilidade aos serviços de saúde. Enquanto não aparecem questões, que eu estou esperando, estamos esperando, não é, Andressa? Eu gostaria de lembrar que pessoas com deficiência, pelos estudos, né, que já foram publicados, têm 2 vezes mais chances de relatar que as habilidades dos profissionais de saúde foram inadequadas no seu atendimento. As habilidades dos profissionais de saúde inadequadas para atender às suas necessidades, né? Isso é um dos trabalhos que eu ia colocar os trabalhos, mas eu percebi que conceitos gerais seriam mais importantes para vocês internalizarem, assimilarem, do que detalhes, né? Então, esses trabalhos, né, se vocês quiserem também eu posso indicar, né, e nesses trabalhos também mostram que as pessoas com deficiência tinham 4 vezes, né, mais probabilidade de relatarem maus tratos, né, do que as pessoas com deficiência em serviços de saúde. Esse estudo aqui, esses dados que eu estou relatando, são dados, né, de uma revisão sistemática com meta-análise bem abrangente, que inclui também estudos realizados no Brasil, né, e aqui, perdão, deixa eu ver aqui se eu tenho o autor, né,
o autor mas eu vou encontrar, né? Eu posso indicar também se vocês tiverem interesse. E nesse trabalho também mostra que havia quase 3 vezes mais chance, né, das pessoas com deficiência relatarem que não receberam cuidado nos serviços de saúde, né? Então, nós precisamos, né, identificar as necessidades de saúde específicas das pessoas com deficiência, para que elas não continuem invisibilizadas e não continuem sem acesso aos serviços de saúde, né? E a gente precisa também identificar barreiras, é isso que está nos objetivos do nosso projeto de extensão, do PROBEX, né? Estamos agora no 2º ano, que é identificar essas barreiras nos serviços de saúde. No ano passado enfocamos o HU, e esse ano estamos enfocando outros serviços de saúde, né, se as medidas sanitárias permitirem, né, senão a gente vai ficar no meio remoto mesmo. Então, é preciso conscientizar e engajar os profissionais de saúde, né, porque essa falta de conscientização sobre essas questões específicas de saúde para pessoas com deficiência resultam em uma redução do acesso e redução da qualidade do atendimento. Tem alguma pergunta? Tem sim, professora. Que bom. Laura Alberto mandou professora, essa análise do aspecto psicossocial já está sendo incorporada pelos serviços como INSS, que avalia o paciente para ter acesso a benefícios do governo? Bem, o SUS está, sim, o SUS, apesar do subfinanciamento, dos ataques que recebe, e dos problemas de infraestrutura, né, o SUS é um sistema que considera essa questão, né, tanto da inclusão quanto do atendimento ao modelo social da deficiência. E também as questões colocadas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, de 2009, nosso estatuto aqui do Brasil, né. Agora, a questão previdenciária os médicos peritos, né, têm um crivo bastante rigoroso. Eu já estagiei, né, num serviço de perícia médica do INSS, lá em Campina Grande, né, eu já fui médica também, médica de medicina do trabalho, né, e para entrar nesse trabalho, nesse emprego, eu estagiei lá na agência do INSS. E eu via que havia um crivo muito importante, porque, primeiro, se considera que as pessoas que estão lá com deficiência e estão em busca de auxílio-doença ou de aposentadoria, né, por invalidez, elas estão lá, muitas vezes, em busca de um benefício aos quais ela não tem direito. Eu percebi, de certa forma, que há como se fosse essa premissa, né, no entendimento dos peritos que eu acompanhei, né. Então, eles falam muito, e aí depois dos atendimentos, quando a gente discutia, alguns deles falavam em simulação, que era preciso avaliar muito bem, para que pessoas que não tinham realmente o direito não oferissem aquele benefício. Então, veja, a tendência desde a década de 2006, né, com a Conferência Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, depois da CIF, né, a CIF também já mudou um pouco, embora não de forma ideal, mas já mudou muito o entendimento previdenciário. O entendimento previdenciário, até a década de 80, e aliás, foi na década de 90 que eu fiz esse estágio, né, mas até do final da década de 80,
o entendimento previdenciário focava apenas na doença, no diagnóstico, não considerava a questão da funcionalidade, não considerava também os aspectos ambientais, pessoais, né, de atividade, de participação. Então, era um modelo muito reducionista. Então, com a CIF, houve a esperança de uma mudança. Mas essa mudança ainda não está, embora tenha acontecido, né? Já há 2 décadas, mais ou menos, essa mudança no modelo interpretativo da deficiência, tanto na questão da saúde propriamente dita como previdenciária, mas há um enfoque muito na doença, né? Ainda há um enfoque, porque os médicos, de uma forma geral, eles têm uma mente, digamos, uma ótica biomédica, né? Uma ótica reducionista que vê o diagnóstico, vê a doença. Então, a CIF não está plenamente entendida nem absorvida, né, na questão previdenciária. Então, os profissionais da área do direito, existem muitos até que são ativistas, eles sempre estão colocando, ou publicando, ou apresentando em palestras e conferências a importância de se considerar a questão da funcionalidade, da participação, da inclusão, ou seja, o modelo social da deficiência. Mas isso nem sempre se aplica na prática, né? E eu posso dizer isso, é uma vivência que eu estou relatando da década de 90, 1994, mas, assim, eu não me surpreenderia que isso ainda existisse, porque quando, em 2008, eu fazia ambulatório no HU, que era um ambulatório de egressos de internação da enfermaria de propedêutica lá do 5º andar do hospital. E aí eu tinha 2 pacientes que eu acompanhava, né, a gente acompanhava, era um projeto de extensão também, era o projeto contínuo, que era a continuidade da atenção a esse paciente, que tinha alta da enfermaria, mas não ia para ambulatórios de especialidade. A gente acompanhava até que ele recebesse todos os exames que não foram recebidos, e tivessem toda a orientação, né, e para que eles pudessem ser referenciados, ou seja, contra-referenciados para a atenção primária. E eu tinha 2 pacientes que eu nunca esqueci deles, pacientes que sofriam muito, e eles estavam, assim, peregrinando, era uma peregrinação lá no INSS, né, para obter a sua aposentadoria por invalidez, né? Era um paciente com neuropatia diabética, e um paciente que ele tinha uma limitação funcional muito importante, né? E isso limitava a sua participação, ele tinha deixado de trabalhar, não era simulação, né? E inclusive, ele recebeu repetidas negativas, né, da perícia, e, assim, eu escrevi vários laudos, né, encaminhei ele para o ambulatório de neurologia, o nosso colega também emitiu laudos, mas até o ponto em que eu o acompanhei, ele era de Sapé, deve ser ainda de Sapé, ele ainda não tinha conseguido, foi uma verdadeira peregrinação. Então, é claro que os peritos precisam considerar essa questão da simulação, né, da simulação para obter os benefícios sem merecer. A gente vê tanto, não é, que é feito, né, por desonestidade, falta de caráter, até pessoas que usufruem até do auxílio emergencial sem ter direito, do Bolsa Família sem ter direito, que, assim, há realmente uma atitude defensiva, né, da equipe, né, de profissionais da Previdência. Mas eu não acredito que haja uma completa incorporação nem da CIF, né,
nem da CIF. Mas, de qualquer forma, esses são marcos importantes no avanço, né, das políticas, né, para acesso das pessoas com deficiência. Certo? Agora que eu acho que assim, aos poucos a gente vai avançando. E que eu coloquei esses exemplos de ativistas, né? Aqui nós temos um ativista, temos 2 ativistas importantes que eu conheço. Um ativista que é um colega nosso, que é Hermano, que é um médico psiquiatra, né, que ele tem osteogênese imperfeita, e tem um outro, o menino, que tem osteogênese imperfeita também, e ele é um ativista eu não vou dizer o nome, né, mas eu acho que muita gente conhece, né, que ele tem também osteogênese imperfeita, e é um lutador, está sempre, digamos, nesse movimento, né, pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, a parte, né, da participação política das pessoas com deficiência, que foi muito atrasada em relação a dos outros grupos, né, minorizados, foi atrasada, mas já, quer dizer, foi desde a década de 70, mas assim, aqui no Brasil foi bastante atrasada em relação aos outros grupos, né, mas é importante cada vez mais o ativismo pela diversidade funcional. Professora, surgiram mais 2 dúvidas, só que por conta do tempo, eu acho que a gente pode mandar essas dúvidas para a senhora e a senhora responder depois, né? Pronto, eu posso responder como na apresentação do primeiro ciclo de nossos encontros, né, que aí eu coloquei, eu não sei se quem assistiu, quem participou recebeu os vídeos, né, e depois eu fiz 2 vídeos respondendo as perguntas que não deu tempo responder online, né? Eu também posso fazer isso. Certinho. Então, eu acho que por hoje o encontro já finalizou. Só lembrar ao pessoal que próxima semana a gente vai ter uma palestra sobre mulher e sociedade, os direitos à saúde estão assegurados, com o professor Eduardo Sérgio. Então, assistam também. É isso. Obrigada, professora Hilva, pela palestra. Foi muito boa. E até a próxima semana.